Dando sequência ao nosso estudo, a nossa proposta de diálogos com esse fabuloso evangelho gnóstico de Tomé, nós contemplamos o aforisma 87, onde vemos Samana Jesus assim dizendo: miserável o corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. É difícil compreender essas palavras de Shiva Jesus quando nós não temos compreensão do que é a vida espiritual, as dimensões espirituais, em contrapartida ou em oposição à vida material. E quando nós falamos de vida material, que não é o termo correto, nós deveríamos falar da existência material, porque vida está além do aspecto existência. Então, quando nós falamos da existência material, está incluso aí também as nossas estruturas de personalidade e ego, né, e todas as nossas pulsões do nível inferior, mentais e emocionais. Então, tudo isso está ligado à matéria e são aspectos materiais. Então, quando Sananda Jesus fala do corpo, ele está falando do aspecto físico concreto, o aspecto orgânico, e também da racionalidade concreta, do mental concreto, que dá estrutura e suporte de compreensão e ação dentro desse plano manifesto, dentro desse plano existencial. É isso que ele chama de corpo. Então, esse corpo, ou essa estrutura que nós apresentamos, física, mental, emocional, ela sempre depende ou está em relação de dependência com outras estruturas também físicas, também expressões materiais, da existência material. Né? É isso que é chamado de apego. Né? Apego é quando nós julgamos que necessitamos de suportes na existência, materialmente falando, para sermos o que somos. Então é um corpo dependendo de outro corpo. Matéria dependendo de matéria. Matéria se vinculando à matéria. Né? E matéria desenvolvendo apego à matéria. Apego e dependência. E Samana Jesus diz que esse estado é um estado de miserabilidade. Por que é um estado de miserabilidade? Porque quando nós não percebemos a dimensão espiritual, nós somos miseráveis. Quando os nossos olhos se limitam a uma percepção apenas do plano da existência e ficamos presos a esse jogo do plano da existência, que é regido pelo princípio de atração e repulsão, ou seja, nós sempre estamos desejando aquilo que possa nos dar prazer e alegria, segurança, e estamos em estado de repulsão por aquilo que possa nos trazer sofrimento, desagrado, desconforto, insegurança. Então é essa eterna luta, né, em que nós nos vemos prisioneiros de um estado de completa instabilidade em todos os níveis, porque estamos num processo de sermos açoitados por ventos da existência e como caniços nós ficamos oscilando de um lado para o outro, mas apegados. Né? Então nós julgamos que
Nós não poderemos ser felizes se nós não tivermos um certo padrão financeiro, se não morarmos em determinados lugares, se não estivermos relacionando com determinadas pessoas, né, se não tivermos uma certa posição social, né, se não conquistarmos alguns triunfos nesse mundo. Né? Por quê? Porque nós percebemos a justificativa da existência na própria existência. Ou seja, corpo que depende de corpo, matéria que depende de matéria, matéria que se prende à matéria. E com isso não se percebe onde está o lugar da vida. Não se percebe a essência do próprio ser que não depende do plano existencial. Então a alma fica prisioneira nesse labirinto. Né? E como diz aqui Samana Jesus, essa alma passa a depender desses dois, ou seja, a matéria que está aprisionada na própria matéria. Né? Então, miserável é a alma que depende desses dois. Isso é essas simples palavras de Samana Jesus aponta algo de caráter metafísico, transcendental, né, que dificilmente é percebido pelas instituições que dizem seguir Jesus. Por quê? Nós assim nos colocamos. Porque se pararmos para perceber, nós veremos que a maioria das instituições que se dizem religiosas, elas são instituições materiais e que têm todo um vínculo com a materialidade. Elas não trazem uma revelação profunda do próprio ser, da essência luz, da centelha divina, ou do eu sou, do Atma. As pessoas estão a vida toda dentro dessas igrejas e nunca se questionaram sobre quem de fato são. Mas tem todo um princípio, né, castrativo, comportamental, todo um código moralista de patrulhamento ideológico, né, entendendo que espiritualidade é algo exterior, é algo que se dá no plano da exterioridade a partir de você moldar o seu comportamento para atender a certas regras. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na quaresma você não pode casar. Como se a vida fosse essas regras de conduta e comportamento. Na sexta-feira da paixão eu não posso comer carne, mas posso devorar cadáveres o resto do ano. São coisas que não fazem sentido, mas que nós nos apegamos a isso e achamos que vida espiritual é seguir essas regras. E não nos damos conta que a verdadeira vida espiritual ela não se faz por regras. Ela é consciencial e não comportamental.
Aliás, nós só podemos vivenciar a espiritualidade quando nós voltamos a ser criancinhas, ou seja, quando nós voltamos a ser espontâneos, quando naturalmente nós exalamos para o mundo a nossa essência verdade, sem nenhuma máscara, sem nenhum filtro, sem nenhum controle, sem nenhum código restritivo, sem nenhuma cartilha de moralismo. Mas nós estamos ainda aprisionados à exterioridade, à existência, à matéria, vivendo materialmente, existencialmente, até mesmo os aspectos de religião. Até a forma de se relacionar com a divindade proposta é uma forma mercantilista, de comércio, né? Como se Deus viesse a te dar alguma coisa se você agir de determinada forma. E nisso nós não fugimos desse paradigma de corpos dependendo de corpos. E, obviamente, também não saímos de um certo estado de miserabilidade. Todos aqueles arautos do divino, seres nimbados de luz que se manifestaram nesse planeta, que atingiram um plano consciencial de manifestação da verdade, da essência do divino, eles não foram facilmente aceitos. Eles não foram facilmente compreendidos. E quase todos eles tiveram uma condição de muita solidão. Então existe de fato uma realeza e uma grande riqueza naquilo que somos, mas não é percebido. E como nós vivemos da materialidade para a materialidade, nesses jogos de exterioridade, ou seja, no corpo, apegados a corpos, ou seja, matéria em dependência de matéria, em percepção apenas material, nós somos miseráveis. Isso é a miserabilidade. Grandes reis foram miseráveis. E às vezes alguns mendigos, alguns seres, né, que viviam uma vida muito simples, foram opulentos, foram portadores de grandes riquezas. Então, miserável é o corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. E veja que Samana Jesus está falando de alma e não de espírito, porque o espírito nunca se prende à matéria. E precisamos entender que alma é um construto que nós construímos a partir justamente de nossas expressões no plano das existências. Isso é alma. Espírito é aquilo que é a nossa essência divina. Logo, o nosso espírito, ele é bom e perfeito, e é incriado. O que em nós evolui, transforma, adquire conhecimento, está em estado de transformação e evolução, é a alma. E existem almas miseráveis
e almas opulentas. E, infelizmente, a maioria das almas em construção nesse plano da existência, nesse planeta periférico, e ainda muito urdido à ignorância, que é o nosso planeta Terra, a maioria das almas que aqui estão ainda são almas que apresentam sensíveis níveis de miserabilidade. Por quê? Porque não percebem a luz. Porque não percebem aquilo que são. Porque ainda não despertaram o Deus que há nelas, a essência divina, a presença eu sou. E somente nós mesmos nos fazemos opulentos ou miseráveis. E ser opulento ou miserável não depende das circunstâncias exteriores. Não depende de nada que a vida apresente ou deixe de apresentar para nós. Porque é uma questão consciencial intrínseca. Palavras muito sensíveis essas de Sananda Jesus. Mas quem ouve? Quem se dá conta? Quem busca analisar? Quem busca refletir? Como ele mesmo diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E óbvio que esse reino dos céus é um paraíso consciencial, é um estado intrínseco, é uma realização do próprio ser.